Fala, galerinha! Eu tô aqui para falar sobre as vozes verbais, um assunto de extrema importância que cai bastante no vestibular. Então vamos lá aprender? Primeiro passo, a gente vai falar da voz ativa, né? Que é aquela em que o sujeito realiza a ação. Por exemplo, nessa frase aqui, João fez o almoço. A ação é a do verbo fazer, né? E aí, esse verbo fazer, então, tem como sujeito o João. João é a pessoa que realiza a ação de fazer. Então, nesse caso, a gente está fazendo aí a voz ativa, tá? Na voz ativa, o sujeito age, é ele quem pratica a ação. Na voz passiva, a gente tem o contrário, a gente muda a perspectiva, né? Então, a gente passa a ter como sujeito aquele que sofre a ação. E aí, a gente tem dois tipos de passiva, a passiva analítica e a passiva sintética. Na voz passiva analítica, a gente tem frases, né, em que a gente coloca como sujeito aquilo que estava em segundo plano na voz ativa, que era o nosso objeto da voz ativa. Então, nesse exemplo do João fez o almoço, quando eu passo para a passiva analítica, eu tenho o almoço foi feito pelo João. Nessa situação, a gente vai ter o objeto direto da ativa virando o sujeito da passiva analítica, o verbo se transformando de uma forma para duas, ou se for de duas para três, né? Então ele sempre vai ganhar uma forma verbal, que vai ser o que a gente chama de verbo auxiliar, e depois o que era sujeito da ativa passa a ser o que a gente chama de agente da passiva. Ele fica lá em segundo plano e ganha a preposição por, né? Junto ali no caso do olha, pode virar pelo, né? Do a vira pela e por aí vai. Tá? A passiva sintética, que é a outra forma de voz passiva, funciona da seguinte maneira: a gente esconde quem é que age, quem é que realiza essa ação. Então, o sujeito fica oculto dentro de uma partícula que a gente vai chamar de partícula apassivadora, que é o pronome se. Tá? Também chamado de pronome apassivador. Então, temos frases como essa aqui: fez-se o almoço. Eu não sei mais que é o João quem fez, né? Mas eu jogo esse se para dizer que existe alguém por trás dessa ação. Beleza. E a gente ainda tem mais duas vozes verbais, que são a voz reflexiva e a reflexiva recíproca. Na voz reflexiva, quando a gente faz uma reflexão, a gente pensa sobre algo, né? Então, a gente tem uma ação em que o sujeito age e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, eu tenho casos como a da frase João formou-se em medicina, né? Formou-se aí, esse se tem a função de pronome reflexivo, né? Ele vai mostrar que o João age para formar-se e ele age para si mesmo, né? Então, eu tenho essa voz reflexiva. E na reflexiva recíproca, como o nome já diz, eu tenho um sujeito que age em relação ao outro e um outro que age em relação a esse sujeito. Então, é um troca-troca, né? Essa história de reflexiva recíproca você vai encontrar em alguns casos, como, por exemplo, nessa situação aqui, os namorados se beijaram. A gente não sabe quem é que começou, mas um beija o outro beija um. Né? Então, a gente tem essa situação de um pronome que indica que a pessoa fez e levou a ação ao mesmo tempo. Tá certo? Muito bem. Próximo passo é a gente entender a passagem de uma voz para outra. Então, nosso primeiro passo vai ser observar a passagem da voz ativa para a passiva analítica, tá? Então, como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente olha para essa frase e identifica onde é que está o verbo. O verbo dessa oração que a gente tem aqui é fez. Perguntando para o verbo quem fez, a gente tem o sujeito. O sujeito da voz ativa é o sujeito agente. E aí, esse sujeito agente, quando ele vai para a passiva, ele fica em segundo plano, ganha a preposição por e ele vai se tornar o agente da passiva, tá? Lá naquela oração inicial na voz ativa, o verbo fez, ele vai ganhar um verbo auxiliar para ir para a passiva. Esse verbo auxiliar vai ser o verbo ser. E o que a gente tem que prestar muita atenção é que ele tem que ser colocado no mesmo tempo e no mesmo modo verbal para fazer sentido e manter o sentido da oração na voz ativa. Então, eu pego o verbo fazer, eu escolho ali qual é o tempo e o modo verbal que eu estou usando, transformo o verbo ser nesse tempo e modo, e o verbo fazer eu uso no particípio, tá? Então, é o auxiliar ser no mesmo tempo e modo da ativa, mais o verbo principal no particípio. A gente vai ter ali, então, de um verbo
eu vou ter 2, né? Se na oração principal ali na voz ativa eu tivesse 2 verbos, eu teria 3 na passiva, né? Então sempre vou ter um verbo a mais, que é esse verbo ser no mesmo tempo e modo do verbo da ativa. Ótimo. E dentro dessa frase, João fez o almoço, se eu pergunto fez o quê? Eu tenho meu objeto direto. Esse objeto direto, o almoço, vai se transformar no sujeito da voz passiva, que a gente chama de sujeito paciente. Lembra sempre do exemplo do paciente do médico, né? Aquele que senta, espera e sofre ali esperando, né? Então, o sujeito da voz passiva, ele sofre a ação, ele espera que as coisas aconteçam, tá? Então, a transformação dessa frase fazendo o X, aí que caracteriza a passagem de uma voz para outra, a gente tem o almoço foi feito pelo João. Tudo bem? Muito bem. Segunda passagem que a gente vai estudar é a passagem da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Essa é um pouco menos solicitada pelos vestibulares, mas vamos lá. Então, essa frase que a gente acabou de transformar para passiva analítica, eu vou usar como exemplo aqui, certinho? Então, o almoço foi feito pelo João. A gente já tinha analisado essa frase e percebido que o almoço, né, que tinha sido o complemento de objeto direto lá da frase na voz ativa e que se transformou em sujeito paciente na voz passiva analítica, ele vai passar, né, para um segundo plano, tá? Os verbos, foi feito ali, essa construção do auxiliar ser e do verbo principal também vai se transformar, né? E o pelo João, que era o que eu chamei de agente da passiva, ele vai ser omitido e a gente vai jogar ele fora e inserir a partícula apassivadora, ou também chamado de pronome apassivador, que nada mais é do que a palavra se, tá? Como que vai ficar essa transformação, então? O verbo, que estava ali em 2 formas, vai voltar a ter uma forma só, tá? Então, ele volta para a construção do verbo principal sem o auxiliar e lembrando no mesmo tempo e modo daquilo que tinha sido usado ali, né? O complemento de objeto direto, ele volta a ser complemento de objeto direto. Então, ele estava funcionando ali como sujeito, ele volta para essa função de complemento, tá? E o pelo João, como eu falei para vocês, se transforma na partícula se. Então, a gente vai ter a frase fez-se o almoço, certinho? Próximo passo é a passagem da voz ativa diretamente para a passiva sintética, a forma mais fácil entre essas 3 que a gente está observando. Então, para eu fazer essa passagem, eu vou observar o seguinte: a frase lá da voz ativa, né, tem lá, João fez o almoço, eu tenho sujeito, verbo e o complemento de objeto direto. Então, o sujeito agente da voz ativa é o que vai sumir nessa passiva sintética, tá? O caso aqui, a gente vai ter o sujeito omitido, né? A terceira passagem que a gente vai observar é a mais fácil entre as que a gente já viu. É a passagem da voz ativa para passiva sintética. Então, na voz ativa, aquela frase que a gente observou, João fez o almoço, eu tinha como sujeito da frase a palavra João, né? Então, esse era o meu sujeito agente. Da ativa para passiva sintética, esse sujeito agente vai ser omitido. E aí, a gente vai trocar esse sujeito pelo pronome apassivador, que é a palavra se, tá? Então, eu omito o sujeito e insiro a partícula apassivadora, ou também chamado de pronome apassivador. O verbo fez continua da mesma forma, só que agora ele vai ser jogado para o início da frase, né? Ele se mantém, mas ele vai para o início. Então, tem um xizinho aqui nessa transformação também. E aquilo que era o complemento de objeto direto na frase, na ativa, se mantém e continua na mesma posição após o verbo. Então, de João fez o almoço, a gente passa a ter a frase fez-se o almoço. Não sei mais quem é que fez, então eu escondi o João, né? Ele tá omitido nessa partícula passivadora se. Tudo bem? Acho que deu para entender, né?